baixo nível, tipo de sistema que mais é utilizado nas empresas hoje, tá? Os sistemas transacionais, esses são os que normalmente toda empresa tem, certo? Que é o que grava os dados, movimenta, faz o processo mais tradicional, por exemplo, emissão de uma nota, né, fiscal, porque ele emite a nota e grava os dados da emissão dessa nota. Então, são sistemas que operam alguma coisa, né? Eles não tomam decisão nenhuma, esse tipo de sistema. Eles simplesmente fazem algum tipo de geração, então gerar uma nota, né? E gravam um dado, né? Em algum lugar. Normalmente, o que a gente chama esse lugar é banco de dados, né? Banco de dados é um local onde a gente consegue organizar os dados, gravar eles lá, e aí depois a gente busca e manipula esses dados, certo? Então, aqui, o tipo de usuário é aquele usuário mais operacional mesmo, né? Que tem, na verdade, esse tipo de sistema não tem uma capacidade de tomar decisão nenhuma. Ele faz a operação. Ah, eu quero fazer a operação de gerar, por exemplo, os pagamentos dos meus fornecedores. Então, eu entro lá no sistema que faz isso e gero. Aí ele vai gerar alguma coisa e vai gravar que gerou isso. Pronto. Então, é operacional, né? Tudo bem. Como eu falei para vocês, a comunicação basicamente é via banco de dados, a gente busca dados, grava lá, e eu sempre foco nos exemplos que fica mais fácil para vocês entenderem, né? E terem uma noção do que a gente está falando aqui. Então, um controle de estoque, um sistema financeiro, né? Esses que geram fatura, geram nota fiscal, enfim, um sistema de ponto de venda. Imagina o caixa lá, né? Ele está usando um sistema de caixa, né, para fazer a operação, o trâmite com o cliente. Então, ele vai ler, vai gravar informações, vai entregar cupom fiscal. Mas é de operação. Não um sistema para fazer uma gestão do teu negócio, né? Para ver como é que está a situação, que tipo de ação a gente pode tomar para conduzir ou mudar algum cenário, enfim. Tá? Então, esse é o sistema de mais, ali na nossa pirâmide, né? De mais baixo nível aqui, né? E toda empresa tem, independente do nível hierárquico dela, né? Muito bem. E aí, o tipo de sistemas que mais nós falamos, né, na disciplina, que dá o nome para ela, que é a nível de gerência, né? Aquele tipo de sistema que a gerência utiliza. Então, sistemas para acompanhar o andamento do dia a dia da operação da empresa, por exemplo. Aí eles normalmente podem ver pelo celular, eles podem ver pelo notebook deles, né? Então, um tipo de sistema que mostra muito o que eu mostrei na aula passada, com perdão da redundância, que é aqueles dashboards, aqueles painel que mostra com gráficos, né? Mas esses sistemas gerenciais, eu ainda posso disparar alguma operação, como eu falei para vocês, ó. Aqui, ó. O sistema gerencial, ele também incorpora os sistemas operacionais. Então, se eu quisesse gerar uma nota a partir desse tipo de sistema, eu poderia também fazer isso. Tá? Certo? Professor Rodrigo. Oi. A Brenda aqui está te perguntando se esses sistemas, qual é o grau de segurança, se são seguros quanto a hackeamento, como é que eles trabalham a segurança? Ah, sim. Muito bem. Eu ia falar um pouco mais sobre isso, né, mais adiante, mas vamos lá. Esses sistemas, vamos imaginar o seguinte, vamos olhar a pirâmide ali. Vamos olhar a pirâmide que fica mais fácil da gente falar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em segurança, na verdade, a gente tem que incorporar a segurança em todos esses níveis de sistemas aqui. Por quê? O operacional, por exemplo. O operacional, eu posso afetar, vamos usar um termo assim meio mais simplório para o entendimento, eu posso afetar a operação de uma empresa se eu tiver acesso, né? O gerencial, se eu tiver acesso a um sistema desse, vamos imaginar, eu posso, se eu for uma concorrência, por exemplo, eu posso ver a situação de uma empresa, como é que ela está, para,
de repente, poder ter alguma ação, né, para poder tirar alguma vantagem estratégica logo na sequência com relação a essa empresa. E se eu falar no topo da pirâmide, se eu tiver algum tipo de falha de segurança e poder invadir aqui esse tipo de sistema, eu poderia estar olhando o futuro de uma empresa, né, estrategicamente, né, os próximos passos de uma empresa e poderia também estar tomando algum tipo de ação para concorrência, né, no caso, a gente para lançamento de um novo produto e alguma coisa nesse sentido. Para ficar mais fácil, quando a gente fala em segurança da informação, segurança de dados, é bem interessante esse assunto. Vamos falar dessa ferramenta que a gente está usando agora aqui, ó, o Zoom. Semana passada foi feita uma quebra de segurança com essa ferramenta e tinha gente invadindo salas de aula virtuais, e aí foi um salseiro isso, né? Isso foi uma falha muito grave, né, dessa ferramenta e que gerou uma polêmica muito grande aí. Isso acontece direto, né, pessoal? Claro que depois a ferramenta lançou um upgrade dela, que eu até já atualizei na minha máquina, que quem cria a sala, ele tem que dizer, ó, eu permito que essa pessoa entre, senão qualquer pessoa poderia entrar na sala. Então, o que acontece, né, pessoal? A partir do momento que algo fica muito evidente, né, ou seja, desperta o interesse dos crackers, né, diferentemente do hacker, lembra? O cracker é aquele que invade para usar para o mal, digamos assim, né? Para se valer, por exemplo, se invade um sistema bancário para transferir dinheiro para sua conta, por exemplo, ou algo nesse sentido. Mas, enfim, esses sistemas têm um alto nível de segurança, né? Os três. Esse nível de segurança critérios de restrição por usuário, perfis de usuário. Então, por exemplo, um usuário X tem que estar identificado, obviamente, usuário e senha, e ele só pode acessar tais funcionalidades. Então, numa empresa, eu não posso deixar qualquer funcionário acessar a folha de pagamento, por exemplo. Senão ele pode ver quanto que ganha cada um, ele poderia entrar no sistema e fazer uma alteração de salário e assim por diante, né? Fora que tem um outro nível que é para quem tenta invadir, chamado nível de criptografia, né? A criptografia nada mais é do que um algoritmo, um software, né, que é utilizado para embaralhar os dados para quem tenta invadir. Então, quem tenta invadir, ele sempre vê, na verdade, um bloqueio, né, de dados, porque os dados estão embaralhados. Então, digamos que ele conseguiu pegar uma informação de uma folha de pagamento de uma empresa. Ele vai ver os dados embaralhados, né? Então, isso é uma coisa muito legal que a gente usa também. Todos esses sistemas têm isso, tá? Mas o que eu tenho dito para vocês em termos de segurança? Que é a coisa mais investida numa empresa hoje. São duas, na verdade, essa e a questão do volume de dados. Cada vez mais a gente tem dados, cada vez mais a gente precisa, por ter dados e serem dados estratégicos, gerenciais, né? A gente precisa ter segurança. Então, se investe muito na questão da segurança da informação e muito na questão do tratamento desse volume de dados, né? Tanto é que veio o cientista de dados e por aí vai, que a gente já conversou sobre isso. Eu tenho falado muito sobre questão de sistemas de pagamento, né? Como esses sistemas eles são evoluídos na questão da segurança. Porque, em vez de eles terem um bloqueio de criptografia, ele tem mais 3 bloqueios, além do de criptografia, né? Isso é bastante interessante, porque... E outra coisa que acontece, digamos que alguém invadiu um sistema de pagamento de uma rede famosa, o que acontece para tirar fora do ar, né? Como eu já vi acontecer. O que acontece hoje? Essas empresas têm um sistema de espelhamento, que a gente chama. Então, por isso que a gente percebe, às vezes, isso, um travamento, quando a gente está fazendo uma operação de cartão, por exemplo, ou uma questão de, parece que ele falha, né? Mas aí ele retoma. Por quê? Esse esquema de espelhamento é assim, ó, quando
acontece a invasão, automaticamente existe um sistema que bloqueia todo mundo que está acessando, e aí outro sistema exatamente igual de pagamento assume o lugar, mas quem está usando só vai perceber esse gapzinho assim, de tempo, né? Esse deadline ali de um travamento, e daí já existe a troca para o outro que assume. Então, são sistemas bastante evoluídos, tá? Certo? Espero ter respondido aí, me alonguei um pouco, mas era para falar mais de uma forma mais completa. Certo? Vamos seguir adiante aqui. Tá? Uma das coisas que eu sempre recomendo, pessoal, aí a dica do professor, lembra? Aquelas dicas que valem, né? Que eu já tenho dado como o antivírus do celular. Uma coisa que eu sempre recomendo é qualquer site para você se sentir seguro minimamente, né? Ou seja, para eu, posso navegar nesse site sem medo de que vão instalar alguma coisa na minha máquina ou vão invadir essa conexão, por exemplo, se eu estou pagando pela internet. Minimamente você faz o seguinte, ó, já está valendo a aula de hoje. Você vem aqui, quando você estiver navegando, então, digamos aqui, eu estou num site qualquer, vamos entrar aqui num site qualquer de um banco. Tá. Primeira coisa, e mais importante para eu perceber que eu estou seguro numa navegação, é o cadeadinho aqui, ó. Tá? A partir do momento que eu tenho esse cadeadinho, quer dizer que a instituição que eu estou navegando, né, esse site dessa instituição, ela já é conexão segura, ou seja, bloqueia para que haja invasões. Então, eu posso ficar tranquilo de que nos dias de hoje é muito difícil esses sites que usam bloqueio de segurança, que a gente chama HTTPS, tá? Que é isso aqui, ó. Vocês podem perceber que o início da navegação tem um protocolo chamado HTTPS. Isso é um cadeado de segurança, né? Uma segurança a mais para invasões na hora que tu está navegando. Então, tu está navegando num site, dá uma olhadinha, vê se tem esse cadeadinho. Se tiver, pode ficar mais tranquilo, né? E dificilmente vai existir algum tipo de invasão na tua navegação, tá? Então, já está valendo aí a dica para complementar a questão da segurança. Beleza, vamos em frente. Alguma pergunta? Tranquilo? Não sei se respondi. Não sei quem tinha perguntado, mas espero ter respondido. Ok. Seguindo nas categorias de sistemas, né? Sistemas de informações, o CIE, sistemas de informações executivas. Imaginem só, uma grande empresa que tem esse tipo de sistema, que eu tinha um ex-colega que trabalhava lá, é a Coca-Cola, por exemplo. Para que ela usava esse tipo de sistema chamado CIE? Justamente para planejamento, né, estratégico para os próximos passos para a Coca-Cola vender mais, lançar novos produtos. Então, esse tipo de sistema, primeiro, tem que ser muito seguro, né, porque ali ele tem sobre o plano que a empresa tem para os próximos anos, né? Então, é muito importante a questão da segurança aqui. Então, foi até interessante terem comentado sobre isso, né? Que tipo de usuário a gente tem nesses sistemas? Executivos, diretores, né? Então, a gente já está falando de um nível bem mais alto, né? E aí, lembram na aula passada que eu mostrei aqueles gráficos? Basicamente, esse sistema só tem isso, tá? Claro, um executivo começa numa reunião, abre um sistema desse nível, né? Para começar a discutir planejamento com os outros diretores. Aí ele quer ver um pouco mais de detalhe das vendas, um pouco mais, ou seja, ele quer entrar mais no nível gerencial, né? Como é que está o andamento durante os meses. Aí ele pode abrir, lembra o que eu falei na pirâmide? Sistemas estratégicos podem incorporar sistemas executivos. Então ele pode usar esse recurso que a gente chama de drill down, ó. Ele pode ir detalhando. Por exemplo, eu estou olhando o nível assim, ó, como é que está no ano a empresa, né?
até para planejar. Ele pode abrir para ver como é que está em cada mês, onde é que foi o problema, etc. Então, esse tipo de sistema faz isso, tá? Mas o que ele não faz? Ele não vai disparar aqui, por exemplo, eu quero disparar agora a folha de pagamento aqui dentro desse sistema. Ele não vai fazer isso. Isso é um sistema operacional, né? Disparar uma folha de pagamento. Tá? Então, esse tipo de sistema não faz isso, certo? A gente tem o pessoal lá do RH para fazer isso aí, né? Então, ele vai ter acesso ao sistema que faz isso. Entenderam a diferença? E os níveis de sistemas que a gente está falando aqui? Tá? Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. A gente está percebendo, fazendo mais um parênteses aí, né? A maioria das empresas, a gente tinha falado na semana passada do home office, né? Está trabalhando home office. Então, a questão da segurança vem de novo, né? Então, de casa a gente não tem a infraestrutura básica, né? A primeira pergunta você poderia, mas está todo mundo home office, né? Mas e a segurança, como é que fica? Interessante essa pergunta. Mas eu falo por mim. Tudo que eu estou fazendo está protegido por criptografias, né? Camadas de acesso restritivo. Por quê? Porque da minha casa eu consigo abrir um canal seguro, é como se fosse aquele cadeadinho, um canal seguro, uma conexão segura lá com a empresa, com os servidores da empresa. A maioria das pessoas que estão home office também estão fazendo isso. Só que lá na tua empresa tem que ter dado acesso para a tua máquina para abrir esse canal seguro. Então, por isso que a gente tem uma proteção aí. Esse canal seguro é aquela camada, né, com aquele cadeadinho lá, que faz a proteção segura para a navegação, para os acessos, para que não haja invasões, né? Certo? Então, mais uma explicação aí por que o home office consegue funcionar de forma segura também, né? Muito bem, voltando aqui. Falando ainda dos sistemas executivos, né? Eles se caracterizam, então, por gráficos, etc., né? Informações resumidas, mas eles não disparam nada, operações transacionais, que a gente chama, né? Aquelas operações básicas, gerar uma nota fiscal. Esses sistemas não fazem isso. Tá? Sistemas de apoio à decisão. Esse é o sistema, talvez o segundo, depois eu vou comentar qual é o primeiro, o sistema mais procurado. Né? Por quê? Justamente o próprio nome dele diz o que ele faz. Né? Ele ajuda em tomar decisões dentro de uma empresa. Será que eu invisto mais para produzir mais ou será que eu não faço isso? Tem um sistema que me ajude a tomar essa decisão? Sim, é esse tipo de sistema que eu estou falando aqui. Será que eu posso lançar um novo produto, por exemplo? Eu vou ter ganhos, né? Eu vou ter um ROI aí, um retorno do investimento? Sim ou não? Sistemas desse tipo vão te apoiar. Então, é muito utilizado por analistas, eles se caracteriza por isso, né? Também por executivos e gestores, tá? Mas vamos aqui a um exemplo para ajudar a entender. Olha aqui, ó. Um sistema para auxiliar em alternativas de venda, para melhorar as vendas, por exemplo. Sistemas de apoio à decisão fazem isso, né? Eu estou com um problema nas minhas vendas, estou vendendo menos cada mês que passa eu vendo menos. Então, será que tem algum sistema no mercado que poderia me ajudar a tomar uma decisão, né? A ver qual que é o problema, analisar, me ajudar a analisar? Sim, o SAD faz isso, tá? Então, é muito legal porque esses sistemas, eles simulam cenários, eles olham a situação da empresa. É muito legal, essas empresas estão cada vez mais buscando um tipo de sistema assim, né? Ele é fundamental hoje. Eu trouxe alguns exemplos de algumas empresas famosas, né? Se vocês voltarem os slides, vocês vão ver a Boeing, por exemplo, empresa famosa que iria quebrar porque os clientes estavam evadindo, né? E aí, através de um SAD, eles conseguiram tomar uma decisão de investir mais um produto e melhorar mais um produto e conseguir trazer esses clientes que estavam saindo de volta, né? Então, é muito legal a gente conseguir ver isso nos sistemas, tá? Ok, gente?
Desculpem, assim, ó, vai pipocando algumas lembranças aqui de coisas que acontecem, né? Que é importante a gente falar e sobre segurança, né? Me ocorreu mais um detalhe importante aí. Pessoal, sistemas de banco, sistemas bancários não mandam um e-mail para vocês. Atualiza teus dados, entra aqui com uma informação para atualizar o teu cadastro. Sistemas bancários não fazem isso, tá? Então, cuidado. SMS, mesma coisa. Banco manda muito SMS, mas não para atualizar teus dados a partir de uma mensagem. Clique aqui para atualizar. Não, nunca façam isso, tá? Às vezes tu olha, mas está muito igual, o logo do banco é igual, é tudo igual. Vou clicar, clico ou não clico? Não clica. Porque a partir do momento que você clicar, vai instalar um vírus chamado Trojan no seu dispositivo mobile ou na sua máquina. O que esse cara faz? Ele pega tudo que tu digita, todas as informações que tu digita e manda para o invasor, para o cracker. Então, vai digitando, por exemplo, tu usa, sei lá, tu vai entrar no teu site banco. Aí não importa ter aquele cadeadinho, tá? Por quê? Porque tu já autorizou a instalar na tua máquina um programa que tudo que tu digita vai mandar para esse canal. Então, cuidado, tá? Nunca cliquem em links estranhos, porque banco não manda link para clicar, tá? Então, nunca façam isso. Mais uma dica aí do professor, eu acho que já está valendo, né? Legal. Vamos adiante. Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Vamos dar uma acelerada aqui. Eu tenho uma atividade bacana agora online para fazer. Sistemas especialistas. Esse aqui também é um outro bem legal. Ele é mais intermediário, digamos assim, ele está no meio daquela pirâmide, mas ele faz uma coisa muito legal que é implementar inteligência artificial. Tá? Ou seja, o que é implementar inteligência artificial num sistema? O sistema aprende com o uso, ou seja, quanto mais eu usar, o sistema vai se adequando e te dando respostas mais assertivas. Tá, legal, mas vamos exemplificar. Eu gosto muito de usar um exemplo de um sistema que eu fiz, né? Um sistema que faz recolhimento de tributos. Então, conforme eu vou utilizando ele, a cada ano ele te mostra um cenário para te pagar menos impostos. Resumindo, é isso que o sistema faz. Ou seja, ele aprende com os dados e com o uso e te apresenta cenários diferentes, tá? Eu vi que alguém postou ali, deixa eu ver, uma pergunta. Ver o que é. Bom dia, cheguei agora. Ainda não tem que fazer nada, né? Eu já vou falar sobre as atividades, tá? Vamos lá. Um exemplo aqui, ó, de um sistema especialista que o mercado usa, eu gosto muito desse exemplo, é liberação de crédito. Então, quanto mais ao passar dos anos, ele vai aprendendo, porque ele dá, por exemplo, ele sabe, os sistemas de crédito hoje são integrados, né, pessoal? Até saiu na mídia isso. Ou seja, ele sabe se tu está devendo lá uma prestação de alguma coisa, ele consegue avaliar. Ele sabe se tu tem conta em outros bancos. Né? Esses sistemas, eles são integrados entre os bancos. Antigamente não era, mas agora é. Tá? Então, os sistemas de crédito, eles olham, então, conforme o passar do tempo, ele vai aprendendo com o uso, né, e melhorando a oferta de crédito para os clientes, né, também. Legal? Tudo bem? Vamos lá. O sistema mais importante hoje, lembra? O primeiro deles está aqui, ó. ERP. Esse é um sistema que integra toda... eu estou numa empresa, eu quero informatizar a minha empresa. Em vez de eu comprar um sisteminha para folha de pagamento, um sisteminha para o meu financeiro, um sisteminha para o meu RH, eu compro um ERP. E tem todos esses sistemas juntos. E aí, integrados. Tá? Resumindo, assim, para a gente agilizar a nossa aula, esse é o ERP. Certo? É um sistema muito importante dentro das empresas e eu acho muito difícil vocês entrarem em alguma empresa que não tenha essa solução lá dentro.
tá? Okay? Bem didático. Outro sistema super importante aí para quem, empresas que tratam de logística, né, geração de pedidos, é esse tipo de sistema, o supply chain, né? Ele é legal porque eu consigo acompanhar desde a produção até a entrega do produto, né? Ele dá essa visão para nós. É super importante um sistema de supply chain hoje, tá? Certo? Então ele faz toda esse tema, ele faz toda a gestão da cadeia, né, de produção ali, é bem legal, até a parte da logística, principalmente até a sua entrega. Outro sistema que toda empresa, e pode estar dentro do módulo do ERP, professor, o ERP esse tem tudo isso? Tem. Tá? Mas se eu quiser, não é, eu estou numa empresa, eu quero comprar só um sistema CRM, do tipo CRM, para trabalhar com os meus clientes. Eu posso? Pode. Né? Você pode comprar por módulos. Né? E aí, um tipo de sistema CRM é aquele que conhece, tem a capacidade, todo mundo acha que é para controle do cliente. Não é só para isso, né, gente? Claro que ele tem os contatos, mas ele faz todo o controle dos prospects, né? Os futuros clientes, os seus clientes, olha a sua base de clientes, né? E como tu pode explorar para buscar mais clientes. E, inclusive, campanhas de marketing, né? A gente tira muito desses sistemas de CRM, tá? A gente consegue ali ter toda a vida do meu cliente. Então, não é só o cadastrinho do cliente, né? A gente tem a vida do cliente ali e os futuros clientes que eu posso trabalhar, né? Então, campanhas de marketing, principalmente, a gente busca desse tipo de sistemas. Resumindo de novo para vocês, eu estou falando de tipo de sistemas, né, que vocês vão encontrar dentro das empresas, tá? Esse é um tema muito importante, por isso eu estou batendo bastante nessa tecla, tá? Como é que estamos aí? Estou preocupado com o tempo hoje. Muito bem, vamos dar uma avançada aqui. Eu botei até a propaganda de um sistema. Esse slide vocês não têm, tá? Quer dizer, vocês têm, mas eu dei uma modernizada nele aqui. Como nossas aulas são dinâmicas, né? Tem um tipo de sistema que eu já falei, que é o GED, né? Que é gestão de documentos. Eu botei essa propaganda desse sistema, o Alfresco, desculpem o nome, mas é o nome do sistema, tá? Ele tem um nome estranho. Ele é gratuito, vocês podem baixar ele da internet, instalar. Ele faz a gestão dentro da empresa dos seus documentos, né? Então eu botei essa foto aí, que é uma foto do próprio sistema, e assim, imagina como era antes, né? As empresas tinham tudo isso aí, ó, e tem ainda, né? Eu posso digitalizar esses documentos e guardar num servidor, né? E ele fazer a gestão, né? Lembram os cartórios agora estão digitalizando os documentos? Pois é, digitalizei, mas depois como é que eu localizo? Pois é, esse sistema consegue localizar imagens, né? Os formatos OCR, que é quando eu digitalizo, eu já uma imagem do documento, eu consigo botar dentro desse sistema e catalogar ele. E aí depois, procurar pelo CPF de alguém, ele já vai achar o sistema, traz a imagem do sistema. Né? Então, muito menos papel e mais, claro, armazenamento de dados, né? Então, os dados vão crescendo dentro das empresas, né? Então, tem sistemas para organizar isso também. Se chama GED, tá? Rapidinho para a gente fechar para poder fazer a atividade online de hoje. A atividade hoje é online. Vamos lá. A gente tem outros tipos de sistemas de informação, que a gente já tinha falado, né? É os B2 alguma coisa. Então, a gente tem o B2B, o B2C, B2E, B2G, B2B, B2C, né? E C2C. Olha só que sopa de letrinhas. Professor, já não lembro do primeiro B aí. Mas vamos lá, aqui tem um quadrinho para resumir. B2B é quando eu faço... Então, isso aqui são tipos de sistemas que fazem algum tipo de transação na internet, tá, pessoal? Mas vocês têm que conhecer esses tipos de sistema. Isso aí cai muito em concurso. Sistemas do tipo B2B, né? São aqueles que as empresas utilizam sites para fazer negócio entre empresas, né? Ou seja, uma empresa fazendo negócio com outra empresa através do site um site, né? Então, um site de uma empresa A comprando ou vendendo para uma empresa através desse site. Então, é empresa com empresa. Tá?
B2C é o que vocês fazem diariamente, tem feito, né? Agora na Páscoa, para as crianças, eu entrei no site da Americanas, eu, consumidor, entrei no site de uma empresa, Americanas, e comprei ali os ovos das crianças por ali. Tá? Esse é o exemplo mais tradicional aí, para a gente explicar. C2C, esse também vocês conhecem, eu boto o exemplo aí, ó, do famoso Mercado Livre. É alguém que botou lá para vender para outro consumidor. Então, é um site para fazer relacionamento entre pessoas. Alguém vendendo para alguém, não é empresa, né? Tá? B2G, esse aí é o famoso empresa com governo, né? Então, o pregão eletrônico é um site tradicional aí, onde a gente pode entrar para fazer. Empresas entram em licitações, etc. E o último, o B2E, né? Esse aí é bastante interessante, que é os sites das empresas, os portais das empresas. Ah, eu quero entrar lá para tirar um formulário para pedir férias. Aí eu entro no site da empresa. Então, é funcionário no site da empresa. Tá? Ok? Como a gente já tinha falado sobre isso, eu só voltei porque é super importante esses tipos. Agora vamos à atividade online. Olha lá, novidades na aula. Então aqui, ó, vou botar no chat para vocês, para não precisar copiar e digitar esse link. Vocês vão entrar agora aí, ó. Vou botar no chat aí, Rafa. E pessoal, ó, botei aí no chat para vocês acessarem. Pode fazer pelo celular, pode fazer por onde quiser. Vocês vão responder aí, é uma atividade disso que eu falei agora. Por favor, vou dar aí alguns minutinhos. São 6 perguntas. Tá? Vou mostrar aqui. Ó, vocês entrarem no site, só para mostrar a carinha dele. Ó. Tá? Vocês têm as perguntinhas, vocês vão responder. No final, vocês já vão ver a pontuação de vocês, inclusive. Vocês têm lá um view score. E vocês vão ver. Responda essas perguntinhas que falam exatamente o que eu falei agora na aula. E vocês têm um material impresso aí. Prof. Rodrigo. Oi? Professor, no chat não está aparecendo o link. Não sei se tu chegou a Não? colocar lá. Coloquei agora, vou botar de novo, ó. Botei de novo. Ah, tá no privado, eu tenho que botar para todo mundo ali. Isso. Espera aí. É... Clica no todos ali. Mas é que não tá aparecendo para mim. Tu vai ali no aí tu clica na bolinha azul e vai no todos. Espera aí. Não. Tá. Acho que foi. Agora foi. Tá, beleza. Eu tinha mandado no privado, eu não tinha visto. Tá? Esse chatzinho aqui, questionário online que eu fiz aqui. Aí, Rafa, já estou usando o Google Forms aqui, ó. Uhum. Posso preencher também? Pode, fica à vontade. Vou dar uns minutinhos para vocês. No final, vocês vão ver o score e lá vocês vão ver quantos vocês acertaram e quantos vocês erraram. Tá? Que ele indica lá o resultado. E aí eu sei o resultado também. Ó, uma outra ferramenta, ó, legal de mostrar. Olha aqui, ó. Eu consigo ver os resultados, ó, as respostas. Tá? Isso, pode ser. Pode ser copiar e joga no teu navegador ali.
Ó, copia ali o link, né? O link é esse aqui, ó. Certo? Eu posso copiar ele, abro o Google e jogo lá e dou um Enter. Tá? Ele vai abrir e vocês respondem. Ou cliquem ali se estiver no celular, não sei. O Zoom você pode acompanhar pelo celular também. Ó, eu já tenho dois, ó, tá vendo ali, ó? Dois que responderam. Eu consigo ver as respostas, ó. Eu sei quem fez, tá? Bem legal essa ferramenta aqui. Ó, eu tenho 10. 10 que responderam já. 11. E aí vai. Ah, eu errei uma. Puxa vida, Rafa. Tem que estudar mais. Ah, isso aí é uma forma que as próprias empresas usam muito essa ferramenta para fazer pesquisas. Em geral, estão usando muito o Google Forms. O Google Forms gera gráfico também, que nem o próprio. Gera, né? Tu pode inserir em diferentes questões ali, inclusive com imagens, e é bem legal. A recomendação que é interessante para o nosso aluno é para fazer pesquisa de mercado. Isso, também. Os alunos de gestão, até no módulo de economia e marketing, que alguns já fizeram, outros ainda vão fazer, quando for fazer um plano de negócio, um plano de marketing, verificar a viabilidade mercadológica de algum produto, algum serviço, a aceitação dele no mercado. Quem é que vai te responder sobre a aceitação do produto no mercado? O próprio cliente. E muitas vezes, como nós vamos acessar esse cliente? Hoje em dia, a tecnologia é mandar pelo WhatsApp um link, manda um link que nem esse que a gente clicou aqui, e o cliente vai responder sobre suas preferências, e a partir daí a gente consegue moldar qual negócio a gente consegue ter. Não, e aí tu embasa, né? Tu faz todo um embasamento aqui, ele te dá um gráfico e tal, aí tu vai embasando a tua pesquisa e é muito legal para te formar uma documentação consolidada e sólida, né? Ô, Sor, Oi. eu faço curso de técnica em administração e a gente utilizou esse formulário para fazer as nossas personas, os nossos clientes que Show de seriam mais bola. presentes. E, tipo, foi Aham. muito legal porque os gráficos mostram bem certinho as pessoas, o que realmente elas preferem, e a gente consegue ver resposta por resposta, né? Daí é mais fácil para a gente formular o nosso projeto. Sim, sim. É exatamente um exemplo legal para te fundamentar um trabalho, né? Tu consegue, através desse levantamento, com dados, tu consegue embasar ele, né? Isso é bem legal. Até sem querer tomar muito tempo, professor, Oi. da parte de SIG, mas geralmente, pessoal, quando a gente quer abrir uma empresa, a gente, a gente tem que buscar um sócio. Muitas vezes a gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso financeiro e a gente tem que buscar um sócio ou investidores. E o que vai fazer um investidor apostar no nosso negócio, na nossa ideia? É o embasamento, o grau de profissionalização que a gente vai mostrar, o quão apurado, o quão profissional está nosso plano de negócio, nossa ideia. E as pesquisas, quanto mais
aprofundadas e quanto com maior número de respondentes, podemos dizer assim, mais vai dar sustentação para que um investidor se sinta seguro e colocar dinheiro no nosso negócio. Seja o pai da gente, o tio, o avô ou o gerente do banco, por exemplo. Exato. Eu ia mostrar, na verdade, achei que nós íamos conseguir mais ali tempo, mas eu ia mostrar mais duas ferramentas hoje, mas aí a gente deixa para a próxima aula, que na verdade é o seguinte, ela se chama Draw.io. Depois, na próxima aula eu vou falar e a gente vai trabalhar na parte prática um pouco mais sobre ela. Ela é uma ferramenta web, onde eu consigo fazer basicamente qualquer desenho, tá? Para apresentar e discutir com o meu cliente, para apresentar e discutir dentro da empresa. Então, por exemplo, vocês fizeram uma pesquisa agora, né? Se a gente faz uma pesquisa e quer mostrar ela através de desenho, tu pode trazer aquele gráfico aqui para dentro, né? E aí tu pode salvar, tu não precisa instalar nada na máquina, ele é gratuito, né? E aí o legal é o seguinte, tu pode depois criar, né? Mas ele tem os modelos prontos aqui. Eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, que vai ser um pouco uma aula mais prática, né? Então aqui eu posso criar vários, gráficos na área de negócio. Eu, por exemplo, quero mostrar alguma coisa para o meu cliente, né? Em termos de gráfico, né? Na área da engenharia, na área em diferentes áreas ele tem aqui, né? Um gráfico, um fluxo, mostrar fluxos, eu consigo desenhar aqui, né? Eu quero fazer um desenho bacana para discutir, certo? Pode escolher um modelinho aqui, ó, e aí tu vai alterando, ó. Vai alterando as descrições, e aí tu pode montar e consolidar ele. E o mais legal é o seguinte, eu posso publicar ele na internet e disponibilizar para ver pelo celular, que é aqui, ó, tu vai em Publish, ó. E aí ele publica, ele cria uma publicação e depois você copia esse link aí, ó. E bota na internet, passa para o cliente, depois a gente pode fazer um link resumido, ó. E aí ele mostra o desenho na internet para ele, ó. Tá? Então é uma ferramenta super útil, assim, que a gente utiliza no dia a dia, né, na empresa. Em diferentes áreas, tá? A gente pode utilizar ela. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas do dia a dia, assim, que a gente podem ser úteis, assim. Certo? Vamos ver lá, ó. Quase todo mundo já respondeu, tá? Depois, como aqui eu tenho nomes de vocês, ó, eu não gosto de mostrar para baixo aqui, mas só mostrar aqui que dá para a gente acompanhar de forma online. Rafa, é isso? Isso, vamos ver como é que foi. Tem como mostrar, professor, como é que está tabulado as respostas? Porque, só para te mostrar os números para os Na alunos. verdade, Nós temos 55 participantes nesse horário agora. É um recorde, professor. é verdade. Tivemos 45 duas semanas atrás, 48 semana passada e hoje 55. Acho que o pessoal está cansado de não estudar e começou a ser, agora, hoje eu vou entrar. Está dando um número Aqui eu maior. posso... Tomara que semana que vem estejamos com 70. É, tomara, né? E aí, porque a ideia é que nas próximas aulas eu consiga fazer algo mais prático, ela vai ser uma aula mais prática e mais online e prática, entendeu? Eu acho que isso que é o que é interessante. Perfeito, perfeito. Porque a gente tem que estar driblando, né? Na verdade, foi essa situação. É legal fazer um misto do presencial com o online. Eu estava dizendo para eles, professor, antes de tu entrar, que que a gente hoje, por exemplo, era para ser dentro do presencial, seria uma aula que nós não teríamos presencial por ser em meio ao feriadão. E quando é meio Sim, de feriadão, nós estamos costumando não colocar mais aula para não daqui a pouco prejudicar a família que vai viajar, vai para o interior, vai visitar parente. Claro que não é o sim. caso nesse momento que ninguém vai viajar. Então nós preferimos, bom, vamos fazer essa aula online porque está todo mundo em casa. Então vamos aproveitar e vamos tocar conteúdo, vamos aprender, né? E o bacana é que está todo mundo participando aí, né?
Essa Sim. é a... E aí, claro que o misto, eu acho que a própria educação vai estar se reinventando. Eu acho que não existe, que nem estava dizendo, só Grêmio e Inter. Eu sou a favor do Bolsonaro, eu sou contra o Bolsonaro. É muito binarismo, né? 0 ou 1, né? Pô, será que É. a melhor integração não é a gente estar apoiando a tecnologia junto do presencial? Eu acho que o olho no olho é muito bom, o contato físico é muito bom, mas também usar os recursos tecnológicos também é muito bom, né? O, só essa observação. Eu acho que permitir que todo mundo responda, que nem a gente teve aqui 44 respondentes, foi isso? Exatamente. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Deixa eu só mandar o link de novo aqui que o pessoal pediu. Deixa eu só confirmar para ti ali. 44, é. 40, imagina que legal, 44. Dentro da sala de aula, nós precisaríamos de pelo menos 44 computadores Para para fazer. isso. Hoje em dia é muito difícil nós ter um laboratório com 44 computadores. Teria cada um no seu celular ali, até tudo bem, né? Mas Exato. isso nos proporciona, em cada um está num canto. Tem gente aqui que pode estar em outro estado do Brasil, outro país, e pode estar respondendo esse questionário aqui em tempo online. Nós vimos aqui 44 respostas de 55 participantes, né? Sendo que um participante é tu, né, professor? Então, de É 54 verdade. participantes, 44 responderam em minutos, e a gente tem aqui um gráfico mostrando como é que foi os acertos, né? Exatamente. Na verdade, assim, Rafa, eu teria uma segunda atividade, mas eu vou deixar daí para a próxima aula. E aí, quem não respondeu, pode pegar o link, se puder compartilhar o link depois, o pessoal responde daí como atividade daí. Tá. Beleza. O que que eu queria ver contigo? Alguma atividade para a semana que vem? A gente, toda a aula das últimas 3 semanas teve atividade, né? Não sei se Uhum. todos estão respondendo. Daqui a pouco, se não tiver atividade para a semana que vem, é o momento de colocar em dia, né? Exato. Eu tinha pensado, na verdade, eu tinha uma outra atividade, mas como eu não completei nossos temas da aula de hoje, essa segunda atividade eu não vou dar como sendo a atividade da semana, eu vou fazer na próxima semana daí. Se tu quiser, eu posso passar uma outra atividade para eles, ou eles completam, quem não fez esse questionário, e revisa as atividades que ficaram para trás. Aí eu não sei, fica a teu critério daí. Eu acho que fica bacana assim, professor. Acho que fica bacana assim. Deixa dar esse tempinho aí para responderem e botar em dias as atividades. Semana que vem a gente vem com tudo daí. Tá bom? Sem problema. Só que daí a semana que vem a ideia é ser um pouco mais prático daí. Ô, gente, então, semana que vem, 8h30, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, vocês receberão o link durante a semana para acessarem como vem fazendo, tá? Ok. Alguma dúvida, gente, sobre a aula de hoje? Só O, alguma dúvida? o pessoal pedindo o link aqui, já foi encaminhado por outros. Aham. Teve uma pergunta, professor, que eu vou te repetir, que é da Brenda, Diga. que ela falou que ela perguntou o seguinte: caso um hacker consiga entrar num sistema estratégico de uma empresa que está Uhum. pensando em lançar um produto e ele Uhum. copiar esse produto para ele e lançar na empresa dele, de quem Uhum. fica o direito sobre esse produto? Perfeito. Isso aí é uma coisa que já aconteceu e acontece, tá? E eu já presenciei numa empresa que eu trabalhei isso acontecer. Isso vai sofrer um processo, com certeza, porque existe o que a gente chama de copyright, né? Human right também. Mas existe uma lei de proteção e toda empresa que trabalha com software, principalmente, trabalha com proteção, tá? Mas se isso acontecer, certamente ela vai ser processada e eu não diria 100%, mas quase certeza que ela vai sofrer as penalizações por isso, né? Essa pessoa que fez isso. Então, esse é o caminho. Já aconteceu e acontece, tá? Mas cada vez menos, porque as empresas estão se valendo muito dos mecanismos de segurança, né? E tem muitos mecanismos, né, de proteção.
tá? Então, porque a gente tem até para essa empresa poder, para alguém poder invadir, primeira coisa, a invasão é o hacker. Mas normalmente o hacker, quando faz a invasão, ele te avisa. Ó, invadi teu sistema e tem um furo aí, tá? Se o cracker fizer isso, ele faz aí sim, para roubar e para se valer, para vender para outros, né? E normalmente o que acontece é penalizações. Vai à justiça e vai ganhar, né? Essa empresa vai ganhar, tá? Também tivemos algumas colocações durante a semana de gente questionando que nós estamos, alunos, né, colegas aqui, questionando o uso do Zoom, dado a notícia que deu da vulnerabilidade do Zoom, né? Isso eu comentei há pouco aí. Que o professor comentou, basta baixar a nova versão aí, atualizar, que a plataforma acaba sendo corrigida, né? Isso acontece, tá, pessoal? Porque o que acontece? Nós estamos num momento de vivermos muito online, né? E isso está em evidência. Quando algo está em evidência, as pessoas mal intencionadas, elas buscam burlar essas coisas para tirar proveito. Então, como o Zoom está sendo amplamente utilizado por universidades, por empresas, o que os hackers, ou melhor, os crackers buscaram? Burlar esse sistema e conseguiram, né? Mas logo em seguida sempre sai uma correção e foi o que a empresa fez. Sim, e também, mas teria algum problema para nós? Porque eu fico pensando, se os ministros, a gente vê as reuniões do Paulo Guedes, ministro da Economia, utilizando o Zoom para fazer reunião com seus ministros, não é nós aqui tendo as nossas aulas que vão ter algum tipo de informação roubada, né? Não, com certeza não. Isso acontece, mas já existe correção, é só atualizar a ferramenta e está resolvido. Isso sempre vai acontecer, né? Então, fiquem tranquilos, pessoal, porque na faculdade lá que eu dou aula, o pessoal também comentou assim, que a gente está usando o Zoom lá também. Mas a gente vai usar o Zoom, mas fiquem calmos, né? Já existe a correção, a gente já corrigiu e tal. Então, tranquilo. Só para finalizar aqui, Luan Lemberg ou todos os outros, tá? Que sejam novos ou que estejam na segunda aula, que começaram no online, não tiveram oportunidade de estar na primeira aula, dia 14 de março, que foi presencial, tá? Quem não recebeu ou recebeu parte das atividades anteriores que estão aqui perguntando, nos façam contato conosco nos canais que vocês têm aí no WhatsApp, tanto a Capacita Empregos como no meu próprio WhatsApp, que nós estamos mandando todas as atividades, enfim, para vocês verificarem o que vocês têm e o que vocês não têm. Aí vocês podem fazer e estar colocando em dia, que essa semana que vem vai ser para isso. Tá, Luan? E serve para todos os outros também aí, tá? Professora, acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez pela manhã de sábado. Isso, agradeço a Um bom presença. domingo de Páscoa aí para todos. E para o professor também, tá? Vamos acompanhando aí as notícias e torcendo que podemos retomar quanto antes nossas aulas aí presenciais e vamos tocando ficha no online até lá, porque o mundo não para, né, professor? Exatamente, não podemos parar. Boa Páscoa, pessoal. Valeu, boa Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço.